Olá, pessoal, boa noite, 7h30 e hoje a gente vai ter uma live muito bacana sobre desenvolvimento de competência. Para você que vai assistir depois, não perca as competências do futuro, como identificar as competências necessárias para a sua função, para a função que você almeja. A gente vai dar altas dicas para você. Então é isso aí, daqui a pouco a Elo vai estar entrando aqui para falar sobre essas competências, o que é a competência, como desenvolver e o que vocês podem fazer para alcançar o tão emprego almejado aí, né? Qual competência você precisa desenvolver para você chegar nessa função que deseja. Boa noite, Mila, Simone, boa noite, Elo já chegou, Ellen, nossa, que bacana, Jô tá aí. Hum, vou aqui chamar a Elo já, tá? Então vamos lá, peraí. Elo. Vou esperar o pessoal entrar pra gente se apresentar, pra apresentar a Elo. E aí, maravilhosa! Oi, Fê. Tudo bem por aí? Tudo jóia? Me ouve bem? Sim, agora mudamos o cenário, né? Porque a internet lá em casa tá instável, né? Então a gente está aqui na casa da Mames, porque assim, Muito bom. resiliência, tolerância e flexibilidade tá aqui na gente, né? Então, e Muito aí, bom. deixa o pessoal entrar mais um pouquinho. Obrigada, Cíntia. Oi, Bruna, tudo bem? Nossa, o time aqui só tem estrela nesse time aqui nessa audiência, gente. Que Só coisa chique. sucesso. Muito bom, Elon, muito bom. Gente, eu vou me apresentar aqui, né? Para quem vai assistir a live depois, né? E ainda não me conhece, não conhece Elô. Meu nome é Fernanda Matias, eu sou coach e consultora de carreira. Já fiz algumas transições durante a minha vida profissional. Iniciei minha carreira na área financeira, passei pela área de comunicação, contratos e me encontrei no recursos humanos, me encontrei trabalhando com gente. Então, para mim é um grande prazer falar desses assuntos, ajudar quem está precisando. E minha rede de contatos é maravilhosa, então eu sempre trago convidados super especiais para a nossa live, para o Café com a Fê. E hoje a gente tem Elô e eu vou deixar a Elô se apresentar. Fala, Elô. Maravilha, obrigada, Fê. E também estou feliz de ver muita gente conhecida e querida aqui com a gente. Bom, tenho uma trajetória um pouquinho diferente da sua. Eu sou administradora de empresas, por formação, mas a minha carreira inteira foi em desenvolvimento humano e organizacional. Eu sempre trabalhei nas organizações como RH. Trabalhei em empresas de vários segmentos e setores até o ano passado, quando eu já era head de RH de uma empresa e eu optei por sair. Me dei de presente um ano sabático, foi planejado, não foi da noite para o dia. E a partir do sabático eu resolvi redirecionar minha carreira e começar a trabalhar com desenvolvimento humano de uma maneira mais focada, né? Então, desde esse ano, basicamente, eu encerrei o sabático e aí eu comecei a trabalhar com transição de carreira, como mentora, consultora, enfim, um pouco do que eu fazia no CLT, mas agora como empreendedora. Então, essa é um pouco da minha trajetória. E Elô, ela tem uma especialidade, dentre várias especialidades que ela tem uma especialidade de desenvolvimento humano. E logo É, quando a gente se encontrou na mentoria, eu fiquei super animada. Eu falei, gente, que incrível, né? Sua trajetória de vida. Então, é, agradeço muito por aceitar o nosso convite para um café, para participar, porque hoje a gente precisa muito apoiar. O mundo está mudando numa velocidade estonteante, né? sim, Então, sem dúvida. assim, hoje, quem não se adequa nessa quarta revolução industrial fica para trás e tem realmente dificuldade de crescer na carreira, de ser promovido, de encontrar uma recolocação.
Porque o mercado está assim, o mercado está traçando uma régua muito alta. E a gente precisa estar em constante autodesenvolvimento. Antigamente a gente falava bem assim, a carreira, a empresa toma conta da minha carreira. Não é assim. Ninguém vai tomar conta da sua carreira. Quem vai tomar conta da sua carreira é você. E para isso você É, tem que entender o seguinte, para onde você quer ir e o que você precisa para chegar lá. com Eu certeza. trouxe aqui alguns dados, tá? Do relatório do futuro do trabalho, do Fórum Econômico Mundial, agora de outubro de 2020. E segundo o relatório, 50% dos funcionários precisam se requalificar até 2025. Mas a gente tem um dado mais intenso do que esse, porque 40% dos entrevistados falaram que as pessoas vão precisar se requalificar em 6 meses ou menos. Então, assim, o futuro não está amanhã, não. O futuro está hoje, aqui, agora, na semana que vem. Né? Na descrição de função que hoje pede uma tecnologia ágil, um Power BI, pede para você ter conhecimento de SAP. E eu tenho visto descrições de funções, assim, até para estagiário, pedindo muita qualificação, né? Para funções assim iniciantes, como auxiliar e assistente. Então, o mercado realmente está bem desafiador. E quem não tiver preparado vai ter dificuldade para entrar nesse mercado, ou se manter nesse mercado, ou ter uma ascensão nesse mercado. Então, eu queria começar conversando com a Elô, para a Elô explicar para a gente o que é competência, qual a definição de competência. Bom, Fê, competência é um tema que permeou minha carreira inteira, né? Acho que por onde eu passei, eu trabalhei com gestão de desempenho e parte da gestão de desempenho tem a ver com avaliar o que você faz e como você faz. E a competência está no como você faz. Então, assim, a gente tem uma série de características, né? A gente tem nossas habilidades, nossos valores, nossos conhecimentos, nossas crenças positivas, limitantes, tem tudo. Mas a competência é a forma como eu expresso tudo isso através de um comportamento. Então, eu sempre falei pelas organizações por onde eu passei, assim, a gente não pode dizer que a tal pessoa é incompetente. O que eu posso dizer é que eu não vejo o comportamento dessa pessoa expresso nas atitudes dela. Então, assim, para mim, a gente tem que ter isso muito claro. Competência é o comportamento expresso, fruto das nossas habilidades, dos nossos valores, de tudo que está dentro da gente. Pensa que é um iceberg, né? Que a gente é um iceberg. A competência, o comportamento é o que está na base, é o que é visível, mas o que move o comportamento é o que está embaixo. E eu acho que isso é o mais importante, sabe, Fê? As pessoas fazem muita confusão sobre isso. E às vezes se ofendem com feedbacks, enfim, porque acham que, poxa, eu sou desse jeito, né? E aí meu gestor não me vê desse jeito. Talvez você realmente não esteja expressando da melhor forma possível esse comportamento. Não quer dizer que você não tenha. Os dois estão certos. Talvez você tenha e talvez ele não esteja vendo. Então, é um dilema aí corporativo. Então, e a gente fala muito sobre posicionamento, né? E eu sempre falo isso com meus clientes, sobre posicionamento. Como as pessoas estão te enxergando? Como que você está se mostrando para as pessoas? Né? Às Né? vezes você pode ter uma competência, mas você não está demonstrando essa competência. E ninguém vai saber o que está dentro de você, né? Exatamente. E Exatamente. aí, fala para mim, quais são os tipos de competência que a gente tem aí? A gente tem, em geral, tem duas muito conhecidas, que são as competências técnicas e as competências comportamentais, também conhecidas como hard skills e soft skills. E soft, que é leve, né? A gente sabe que comportamento mesmo tem nada de fácil e de leve para a gente transformar, mas enfim, tá conhecido assim. E tem um terceiro tipo, Fê, de competência, na verdade, de habilidade, né? Que é skill, que eu gosto muito e que para mim tem feito muito sentido, que são as competências para felicidade, são as happiness skills. São os comportamentos que a gente pode deliberadamente desenvolver para aumentar a nossa sensação, nossa percepção de felicidade, de bem-estar subjetivo. Então, esses são os três tipos, dois muito comuns, o terceiro talvez novidade para algumas pessoas que estejam aqui com a gente. Não sei se Então, você também já conhecia, né? esse terceiro é novidade para mim, né? Também no nosso bate-papo hoje mais cedo, eu fiquei muito surpresa e muito feliz de ter, né, essa competência, É. porque a gente trabalha pela felicidade. Conta um pouquinho mais sobre essa competência para a gente, Elô.
As happiness skills, na verdade, é fruto de um trabalho científico, né? Eu sou especialista em psicologia positiva e existe um professor que estudou, né, quais são as habilidades que fazem com que a gente tenha uma percepção de felicidade mais avançada. Porque a felicidade, Fê, aí para mim e para a psicologia positiva, ela funciona sob dois pilares. Primeiro, ela tem a ver com as emoções positivas. Só que a gente sabe que a vida como ela é, a gente tem ao longo da vida emoções positivas e emoções negativas, né? Ou mais difíceis, ou críticas, o nome que a gente quiser dar. Qual é a questão da felicidade? Eu preciso ter um saldo positivo, que nem fosse conta no banco, sabe? Eu tenho as emoções positivas, eu tenho as negativas, mas no saldo tem que estar mais positivo do que negativo. Isso é um aspecto. O outro tem a ver com eu ver sentido naquilo que eu faço, no meu trabalho. E aí o sentido não precisa ser, poxa, eu sou um guru que estou mudando a mentalidade da humanidade. Não, significa eu ver que o meu trabalho tem uma razão de ser, é importante. Então, as happiness skills, o que a gente pode fazer para aumentar essa nossa percepção de bem-estar subjetivo, que é a felicidade? Uma delas, e que faz todo sentido com o nosso momento, tem a ver com a resiliência. Por quê? Porque é natural que ao longo da nossa vida a gente consiga passar por situações adversas. Acontece, é a vida de todo mundo e é assim mesmo que é. A gente está aqui, eu acredito, para aprender, para se desenvolver. Então, situações adversas acontecem. Mas eu preciso lidar com essa situação, retornar a um ponto melhor do que eu estava antes. Eu preciso aprender com esse revés. Então, isso é uma habilidade que, se eu desenvolvo, aumenta a minha percepção de felicidade. Eu saio daquela coisa de vítima, sabe? Fê, ai, poxa, só comigo, oh meu Deus. Tá. Não, aconteceu, faz parte da vida, eu aprendi tal coisa, agora eu tô mais forte. Então, essa é a primeira. A segunda é uma que chama em inglês savoring, mas ele quer dizer apreciação. Então, sabe, Fê, a gente acordar e, poxa, ver as coisas boas que estão ao nosso redor, ver um passarinho que canta, olhar para uma planta que se abre, coisas simples, mas que a gente, no nosso olhar tão desatento, tão rápido, tão superficial, a gente perde a beleza da vida, né? Então, você começar a desenvolver apreciação pela nossa vida também ajuda muito no bem-estar. Outra é a atenção plena, porque a gente acha que a gente pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso é um engano. A gente pode fazer, sim, automáticas, né? Então eu posso dirigir e cantar uma música, porque a música está gravada no meu inconsciente e eu estou dirigindo já é automático. Agora, estar aqui com a gente e estar fazendo outras coisas, o nosso cérebro não consegue. Então, atenção plena é eu estar presente naquilo que eu estou fazendo. E a quarta, que é a mais, que também é muito conhecida, é a generosidade. Porque toda vez que a gente é generosa com o mundo é generoso com a gente. Como consequência, não é para dar, para receber, mas é uma moeda de troca universal. Então eu planto e eu colho. Então generosidade é a quarta happiness skills. Gente, que Essas são maravilha. elas. Então, eu acredito que o universo é um bumerangue. O que você joga para o universo, ele te devolve. Então, a gente tem que ter cuidado para só jogar coisa boa para o universo. Sem dúvida. Né? E essa questão da resiliência, o que eu vejo é o seguinte: às vezes as pessoas reclamam muito, mas não pensam qual o meu papel nessa situação, né? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Essa Sem situação tem dúvida. jeito, né? E sempre eu falava com a minha equipe, né? Quando algum gerente chegava lá de mau humor, a gente não sabe o que ele passou, né? Vamos ter mais empatia. Ele pode estar com um problema, né? Sem dúvida. Eu sempre acredito que as pessoas, assim, que não estão bem resolvidas, né? Que fazem comentários inapropriados ou que não estão bem, chegam no trabalho taciturnos, não falam com alguém, elas estão com problema. E, na verdade, elas precisam de ajuda, né? Elas não precisam do julgamento. É. Então, assim, isso é muito importante. Não, faz todo sentido, Fê. E muitas vezes a gente quer isso em relação a gente, né? Às vezes a gente não tá num bom dia, a gente espera que as pessoas tenham essa tolerância com a gente. Mas às vezes a gente não é tolerante com o outro. Então, isso é um exercício mesmo. E não é fácil, né? Nada é fácil. Mas a gente, com intenção, a gente consegue modificar nossos pensamentos e o nosso movimento, a nossa ação, nosso comportamento e aquilo que vai voltar para a gente, com certeza. Então, eu acho que a vida é um grande desafio mesmo, né? Só que quando a gente começa a olhar as coisas de uma forma diferente, Fê, a gente consegue muito mais coisas da vida, muito mais coisas da nossa carreira, Alô? colocar Oi?
num lugar protagonista. A gente não pode se colocar como vítima, né, de uma Com situação. certeza. Então, eu vou ler aqui as 10 competências que saiu nesse relatório de outubro. Sim, Tá sim. bem fresquinha. Mas saibam vocês que essas competências, gente, elas já são demandadas, tá? A grande maioria delas já são bem conhecidas, já são demandadas há bastante tempo. Só que elas vão passar a ser demandadas com uma maior intensidade. A primeira competência é o pensamento analítico e inovação. E a gente está numa fase. Hoje, por exemplo, tudo é virtual. A gente aqui teve que aprender a fazer live, a estar no Instagram, a fazer reunião pelo Zoom, a fazer atendimento só online. Hoje a gente nem faz mais atendimento presencial, né? Desde que a pandemia começou. Então a gente teve que se adequar a esse novo momento. 2, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem. Porque, gente, a gente está com obesidade mental, é muita informação. Será que você precisa desenvolver todas as competências? A gente precisa entender quais competências a gente precisa desenvolver. Terceiro, resoluções de problemas complexos. Cara, o problema não vai ficar mais simples. Não vai, isso é fato. Sinto informar, né? A gente traz Sinto verdades para a informar. live. Trago verdades, é verdade esse bilhete. Os problemas vão ficar cada vez mais complexos, entendeu? Pensamento crítico e análise. Né? A gente vai estar se desafiando em novas situações, em situações que nunca foram vividas antes, né? E como que você vai lidar com isso? Ô, Fê, pensamento crítico, inclusive, para lidar com esse excesso de informações que a gente tem, com as fake news que são, né, uma pandemia praticamente. Então, assim, eu preciso ter um pensamento crítico para ver aquilo que chega para mim, o que me serve, o que eu descarto e o que eu uso a favor do meu objetivo. Então, a gente precisa ter muita crítica, a gente não pode se levar pela massa. Isso é um grande desafio. Então, de novo, não é para 2025, gente, já devia estar lá, ó, acho que desde alguns anos para trás, inclusive. Pois é, efeito manada não funciona, porque se uma pessoa, né, se atira na frente do trem, você vai se atirar? Não, né? Realmente tem que avaliar se aquilo serve para você ou não, se aquilo faz sentido para você ou não. A É, quinta, gente, é criatividade, originalidade e iniciativa. fantástico. Então, não Quanto tem tempo a gente precisa disso na vida, gente? É o que diferencia a gente das máquinas. A máquina faz aquilo que é padrão. Agora, o que tem que criar, conectar, essas coisas são humanas. Então, poxa, se as pessoas têm tanto medo que os robôs tomem os nossos lugares no futuro, se desenvolve naquilo que é o nosso diferencial. Até a máquina chegar no nosso ponto de criatividade e conexão, se é que um dia vai chegar, a gente nem vai estar aqui mais para ver. Então, foco no que está no nosso Pois é. controle. E também tem um outro ponto seguinte, dos funcionários. Ah, eu só faço o que me mandam fazer. Gente, não cabe mais isso. Na verdade, eu acho É que uma nunca coube, escolha. né? Nunca coube. Mas, Nunca. de novo, é uma escolha e vai ter consequência. Se Pois tá é. tudo bem para você a consequência, segue nesse caminho. Mas se você tem uma intenção de crescer na carreira, ser reconhecido, essa é uma postura muito ruim, né? Então tem que repensar. Pois é, iniciativa é Não, música para mais ontem, né? popular, é verdade. Liderança e influência social, né? Então a gente não está falando só sobre liderança, não. O líder ele tem que ser influente, o líder tem que ser um bom comunicador, Sem dúvida. ele tem que ser cada vez mais um líder inspirador. Ele não tem que liderar pela coerção, ele tem que Não, isso liderar. nem é liderança, né? Pelo amor de Deus. Pois é, né? Não existe mais espaço para líder autocrático, né? Os líderes estão sendo cada vez mais desafiados a serem mais colaborativos, a serem mais empáticos, a participarem mais, a Não, serem mais orientadores. a serem vulneráveis. Eu estava lendo uma reportagem, né? A Ambev criou uma diretoria de saúde e bem-estar, que é cuidar da saúde mental, né, dos funcionários, das equipes, enfim. E um dos primeiros aspectos que eles trabalharam com a liderança foi criar espaço de vulnerabilidade. Então, eles fizeram um evento onde cada líder contou seu principal erro na carreira. O que ele fez, o que aconteceu e o que ele aprendeu com isso. Então, é fantástico. Não dá para ser aquele líder heróico perfeito que não existe. Não conecta com ninguém. Ninguém se engaja com isso. Exatamente, né?
porque é uma pressão também, né? Quando você vê uma pessoa perfeita, é que você tem que ser perfeita, você não pode errar, né? A E gente não tem precisa perfeito, né, evitar Fê? o erro, né? Porque É, o erro que traz o aprendizado, né? sem dúvida. É isso, errar rápido e aprender rápido, né? Esse é o Agora, mantra. pois é, a sétima competência que saiu foi uso, monitoramento e controle de tecnologia. Gente, o mundo está cada vez mais tecnológico, né? Não tem mais espaço para a gente estar só no analógico. Não tem mais. Sim, sim, sem Não tem. dúvida. Para a gente, a gente, eu não nasci na era da internet. Eu sou uma década atrás da internet, né? E aí, como é que a gente faz? A gente corre atrás. Pois é, tem que correr atrás. A gente faz É, curso, é a o que gente se é. desenvolve, a gente está aqui aprendendo, a gente pergunta para os mais jovens, a gente pergunta para os colegas que sacam mais, né? Então, a gente vai estar falando sobre desenvolvimento de competência daqui a pouco. O oitavo é design e programação de tecnologia. De novo, mais tecnologia, tá? O nono, que é muito conhecido, que é a inteligência emocional, é a resiliência, a tolerância ao estresse e a flexibilidade. Gente, É, não dá mais para ser aquela pessoa inflexível. Não dá mais, não tem mais espaço para isso. Né? A gente fala sobre não. adaptabilidade, a gente precisa se adaptar a todo tempo, e flexibilidade faz parte disso, entendeu? É isso. Aliás, você não começou a live exatamente falando sobre isso? Tava com um Exato, desafio, tinha essa live prevista, você podia ficar e arriscar, você podia resolver. Se pois adapta, é, sai da sua casa, vai para outro lugar, vai, né? Mas é isso, é a gente assumir a responsabilidade. E não ficar reclamando e ficar sofrendo, enfim, ninguém tá aqui nessa vida para sofrer, não, gente. pois Estamos é, aqui gente, a por gente tem motivos que dar os melhores. pulos, tem que dar os pulos. 10. Raciocínio, resolução de problemas. Sem dúvida. De novo, a gente fala sobre raciocínio e sobre resolução, né? Então, Problemas complexos, né? problemas complexos. E essas são as 10 competências que saiu nesse fórum e que eles falam que são as competências que serão demandadas pelo mercado cada vez mais até 2025. Só que a gente já sabe que a gente já está precisando utilizar essas competências desde ontem, né? Desde agora. Então, se a gente quer ter um espaço no mercado, se a gente quer crescer, se a gente quer ser um bom empreendedor, se a gente quer ser promovido, se a gente quer conseguir um emprego, a gente precisa ter algumas dessas competências desenvolvidas, né? Sem Isso é um dúvida. ponto muito importante. Aí, hoje, eu estava conversando com a Elô e a gente montou um roteiro para conversar com vocês. A gente falou dessas competências que são demandadas né, pelo mercado ou pelo futuro, que já é presente, mas tem competências também que são demandadas para a função de cada um de vocês. E vocês já estão antenados nisso? Elô, fala um pouquinho com a gente sobre essas competências que não estão aqui, que são mais genéricas, né, mas para competências do mundo real, do nosso dia a dia, que já estão sendo demandadas na descrição de função das vagas. É. É assim, na verdade, a maioria das empresas, né, boa parte das empresas, pelo menos aquelas que são mais estruturadas, elas já têm um modelo de competências, né, que são comportamentos que vão sustentar a estratégia de um negócio. Então, se você trabalha é, é importante você ver as competências de 2025, claro, saber o que está sendo esperado, sem dúvida. Mas você precisa começar com a sua casa, né? Você precisa olhar para a sua empresa e ver o que é exigido do seu comportamento, para que você possa começar a priorizar suas ações de desenvolvimento. Então, o que você precisa saber? O que é requerido do ponto de vista técnico e o que é requerido do ponto de vista comportamental. Se você, por acaso, não estiver trabalhando, o que você vai fazer? Você vai olhar o que o mercado está demandando para a posição que você quer buscar, né? A gente sempre começa, tudo na nossa vida, a gente começa com a nossa intenção. Então, tá, o que eu quero? Ah, eu quero me estabelecer na posição atual. Legal. Ah, eu quero ser promovido. Ah, eu quero mudar de empresa. Ok. Primeiro, qual é a minha intenção? Segundo, o que a minha empresa exige? Se eu não tenho empresa, o que o mercado exige? E aí fazer um confronto, né, Fê? Que é o que é exigido para aquilo que eu tenho de objetivo, para minha intenção, versus o que eu tenho. E aí entra um aspecto que a gente conversou muito também, que é fundamental, que é o autoconhecimento.
Gente, sem autoconhecimento, a gente não vai em lugar nenhum. Então, assim, eu, ao longo da minha vida, 25 anos em recursos humanos, eu cansei de ver gente muito competente tecnicamente ser demitido por conta de comportamento. E muitas vezes eu vi as pessoas chocadas no momento da demissão, como se fosse uma surpresa para elas. E por que que é uma surpresa? Porque pode sim ter tido uma falha de comunicação do gestor, às vezes o gestor tem dificuldade de falar o que não está indo bem e ele finge de louco, pode acontecer, mas também tem a responsabilidade do indivíduo de entender como é que o comportamento dele é visto na organização. Então, ótimo que você na sua empresa tenha a gestão de desempenho, avaliação de desempenho, uma vez por ano, 2 vezes por ano, você vai sentar com o seu gestor e saber o feedback, mas você não pode esperar esses momentos, você precisa ir atrás. Como que você vai atrás? Você vai atrás do seu gestor, você vai marcar um café, você vai marcar um almoço, você vai atrás dos seus colegas, você vai atrás de pessoas da outra área e você vai entender como é que você está sendo visto. Por quê? Porque aí você entende o que é esperado da sua posição, a forma como você está sendo visto, o que que você tem que fazer para melhorar. Quais são suas prioridades de desenvolvimento, né? Então, isso é muito importante. E isso está 100% na nossa mão. Não depende de empresa, de sistema, não depende de nada. Depende da gente pegar a nossa responsabilidade e ir atrás daquilo que é importante para o nosso desenvolvimento. E aí a gente fala, né? Quais competências que a gente precisa desenvolver. E é o que a Elô falou. Primeiro a gente precisa entender qual é o nosso objetivo de vida e carreira. Há um tempo atrás, o meu objetivo de vida e carreira era trabalhar com gente. E eu fiz todo o movimento na minha carreira, né? E esse movimento foi o quê? Primeiro, eu identifiquei o que eu queria, eu identifiquei a transição que eu queria fazer. Eu fui buscar curso, né? Eu sou especializada em gestão estratégica de pessoas. Eu fui buscar trabalhar numa área muito próxima ao RH e fazer trabalho junto com o RH, né? Eu era voluntária ali para desenvolver os programas institucionais da empresa. Eu trabalhava na Maravilhoso. área de comunicação e eu tinha interesse em aprender sobre recursos humanos e saía do meu escopo do trabalho para ir além e aprender. É Então, isso mesmo. gente, o que que a gente precisa? Atitude, né? Primeiro a gente precisa definir um objetivo e ter uma atitude. Como eu vou chegar lá? Uhum. E se posicionar na empresa, né? Qual cargo eu desejo, né? Qual cargo eu desejo ser promovida ou ser transferida ou mudar de área? Você precisa se posicionar. De novo, você precisa ter iniciativa e deixar muito claro dentro da organização. Ou se você não está trabalhando, qual função que você almeja, né? Voltar para o mercado? Você está Uhum. pronto para essa função? Hoje, a descrição de função é, traz muitos detalhes, né? Quais são os conhecimentos, né? A formação técnica, a formação acadêmica que você precisa para desenvolver aquela função e qual as competências comportamentais que aquela função precisa. Hoje em dia a gente tem muito mais informação do que tinha antes, né? Então, assim, ir no site Glassdoor, vagas.com, LinkedIn, pesquisar as vagas em aberto, para você ler as vagas em aberto. A descrição de vaga é nossa melhor amiga, né? Para quem Sem está em dúvida. busca de recolocação, para quem está em busca de desenvolvimento, para saber o que as empresas estão pedindo. Isso é muito importante. Sem Então, a dúvida. gente falou, autoconhecimento, objetivo, pesquisa dentro da empresa, né? Às vezes, a descrição de função da empresa tem bem explícito o que você precisa, né? O seu chá, né? O conhecimento, habilidade e atitude que você precisa para desempenhar aquela função. Ah, eu não estou trabalhando. Pesquisa no mercado, em vagas abertas, na descrição de vagas. Conversa com Sem um dúvida. amigo que trabalha nessa posição, nessa função. Conversa com ele, entenda um pouco mais do que as empresas estão pedindo. Mas a gente precisa se atualizar sempre. Aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o PDI, que é um programa de desenvolvimento individual, que ele fala exatamente sobre isso. Qual é o meu objetivo? Qual competência que eu tenho para esse objetivo de carreira e qual competência que eu preciso desenvolver. Elô, vamos falar só um pouquinho sobre PDI, bem rápido. Vamos, com certeza. O PDI esse é um plano, né, de desenvolvimento individual
que assim, algumas empresas, de novo, elas oferecem, eu passei por várias que ofereciam, etc, etc. Mas a gente tem que ter o nosso plano de desenvolvimento individual, o nosso. Gente, pensa o seguinte, antigamente a carreira era muito atrelada às empresas, né? Então, você tinha um sobrenome corporativo e se você saísse da empresa, você perdia a sua identidade, olha que coisa forte, né? Hoje em dia não, hoje em dia você é uma pessoa, um profissional que vai estar em várias empresas, que você vai ter uma carreira permeada por várias experiências e você precisa tomar conta da sua carreira. Então, mesmo quem trabalha numa empresa que tem um plano de carreira, eu pessoalmente não gosto muito do plano de carreira, gente, tem que confessar para vocês. Nunca gostei, nunca gostei. Porque eu acho que as organizações são tão dinâmicas que a gente não pode engessar os caminhos corporativos. E toda vez que a gente cria um plano, engessa, publica, as pessoas ficam presas ali, né? E quando você vai construindo, a empresa muda estrutura, as coisas vão acontecendo. Se você está presente para isso, você tem muito mais chance de mudar. Então, o que, que eu acho do PDI? Você, primeiro, você precisa se dar conta de que a carreira é responsabilidade sua. Não entregue a sua carreira para nenhuma organização, por maior que ela seja, por mais estruturada que ela seja, nem nada disso. Então, você tem a sua carreira, você sabe quais são os passos que você quer dar. Pelo menos o próximo passo você já sabe. E aí você vai construir um plano para chegar nesse próximo passo, que pode ser, inclusive, fazer uma movimentação lateral. Por quê? Porque você quer um dia virar gestor e o gestor ele precisa ter uma visão mais ampla de várias áreas. Ele não pode ser só um técnico de uma área, né? Ele tem um trânsito muito maior, ele precisa ter esse trânsito. Então, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar da sua carreira, definir o seu objetivo e escolher seus planos. Então vamos lá. Bom, do ponto de vista técnico, eu preciso me desenvolver em tal tema. Ok, qual que é o plano? O que que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Aonde eu vou fazer? Quanto vai custar? Sabe o 5W2H? É mais ou menos isso. Competências. Ok, bom, eu preciso desenvolver tal comportamento porque hoje eu não me sinto à vontade, ou porque eu até acho que eu sou assim, mas ninguém me vê desse jeito, enfim. Não adianta chorar, tem que, né, fazer a coisa melhorar. Então, o que que você vai fazer? Tá, como é que eu posso mostrar que eu já tenho esse conhecimento? Como é que eu posso mostrar esse comportamento para mais pessoas, em diferentes situações? Como é que eu posso agregar valor através disso, né? Então, eu estava falando com a Fê mais cedo, que, por exemplo, né? Às vezes a pessoa tem uma visão assim de que ela se comunica muito bem, né? Então, comunicação é uma competência crítica, e a pessoa fala, não, mas eu me comunico muito bem. Toda vez que tem uma reunião de equipe, eu falo, né? Só que o ponto é que só fala na reunião de equipe. Aí chega numa reunião da diretoria, que tem mais gente envolvida, a pessoa chega muda e sai calada. Chega numa uma convenção da empresa, nossa, então mal cumprimenta as pessoas. Então, assim, é você se desenvolver naquele comportamento em variadas situações, para variadas pessoas e sair da sua zona de conforto. Tudo isso tem que fazer parte do seu PDI. Tudo isso tem que estar lá dentro, contemplado, para que você possa desenvolver e acompanhar, né? Puxa, eu consegui fazer isso 3 vezes. Nossa, eu consegui tal coisa. Nossa, eu preciso de ajuda de tal gestor, de tal parceiro, de tal equipe. Então, você precisa construir um plano de desenvolvimento individual que é seu, é da sua carreira, não é da empresa. Não delegue jamais isso para a empresa. Pois é, isso a gente conversou bastante, né? Porque Sim, a maioria das pessoas que estão empregadas, elas delegam isso para a empresa, né? E aí sim. elas falam bem assim, nossa, a empresa não me dá oportunidade de crescimento. Mas o que você está fazendo para isso, né? O que você está fazendo para provocar essa oportunidade de crescimento? É. Não, e outra, Fê, pode ser que a empresa realmente não dê. Acontece, eu já vi isso acontecer. Pessoas brilhantes que, por N motivos políticos, inclusive, a pessoa ficava presa numa mesma posição sem chance. Só que, de novo, se a carreira é minha e eu tô vendo, eu tô desempenhando, eu tô trazendo resultado, eu agrego valor, as pessoas me reconhecem como um profissional bom e nada tá acontecendo, cabe a mim fazer um redirecionamento de carreira. Eu vou continuar naquela empresa entregando o meu melhor, porque eu preciso sair pela porta que eu entrei, que é a porta da frente. Mas enquanto isso, eu vou começar a olhar o mercado. Por quê? Porque não é, a empresa não está me reconhecendo, mas a minha carreira precisa se desenvolver. Se não é aqui, eu continuo sendo um profissional referência, competente, comprometido, mas eu vou começar a olhar para fora. E isso empresa nenhuma vai te dizer jamais. Ela quer você lá, né? Ela não quer que É você saia, senão verdade. ela te demitiria. E hoje a gente falou, gente, tem uma ferramenta
que a gente usa, que é a janela de Johari, né? É como eu me vejo versus como a outra pessoa me vê. E a gente tem um ponto cego. Tem um momento que a gente não consegue, né, se ver, né, ver as nossas competências ou ver nossos pontos fortes e pontos de melhoria. Daí o papel super importante do feedback. E a gente recebe feedback no dia a dia. Toda hora a Sim, gente está recebendo um feedback. Né? Falando bem assim, nossa, você está fazendo um conteúdo legal. Pô, que tal você falar sobre esse assunto? Você sim. precisa aparecer mais nos stories, né? Eu recebo muito feedback assim. Então, a gente precisa estar preparado para receber esse feedback e processar. O que eu vou fazer com essa informação? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Elô. O feedback é assim, também de novo, né? Às vezes as organizações têm os momentos formais, mas você tem que estar atento a todos os sinais, né? Por exemplo, começa um projeto novo na sua área. O seu gestor nunca te chama para dividir. Isso é um feedback, gente. Não tem palavra, não tem nada concreto, mas assim, você já está lendo os sinais. Se você está lendo os sinais, você precisa ir atrás para descobrir por que que você não está sendo considerado, o que que você poderia fazer de diferente, como é que você pode contribuir. Então, assim, o ponto cego é complicado porque às vezes é uma coisa que dói na gente, né? Ninguém gosta de receber crítica, gente. É tudo lindo, não, mas é para o seu desenvolvimento. Ok, mas dói. Porque a gente não faz nada deliberadamente por mal para ser mal visto, para ser julgado, para ser criticado, a gente não faz. A gente faz porque tem sombras na gente que às vezes a gente não conhece. Então, quando a gente pede um feedback, é importante também a gente deixar a pessoa muito à vontade para nos dizer. E o que eu acho, de novo, né? Volto lá para o começo da nossa live. O competência é comportamento observável. Então, se eu falo para você, Elo, eu acho você muito indisciplinada. Isso é um julgamento. Legal, ok. Mas assim, Fê, me fala um pouquinho, assim, em que momentos que você viu, né, eu sendo indisciplinada, que eu poderia ter sido melhor, tal. E aí a Fê me traz exemplos, porque é através do exemplo concreto que a gente consegue entender o que pegou. Porque, de novo, gente, comportamento, habilidade, tudo isso é subjetivo. Então, por exemplo, eu posso achar que adaptabilidade é uma coisa e a Fernanda achar que é outra. E tá tudo bem. O que que a gente precisa? Se aproximar para a gente ter uma linguagem comum. Então, sempre que você pedir um feedback que você não concordar ou que você não entender, genuinamente, peça exemplos. Não para confrontar. Ah, então fala aí quando o dia que eu fiz isso aí. Não, não é isso. Tipo, não, me dá um exemplo. Eu realmente eu não reconheço. Me fala às vezes o que aconteceu. Aí você começa a ouvir e fala, cara, eu fiz isso. Nossa, é a minha cara fazer isso, eu fiz isso. Então, tudo bem. Porque agora que esse ponto tá claro, agora que você viu, é como a gente fala, né? Você não consegue mais desver. Então você tem que fazer alguma coisa com essa informação. É como se Então acendesse uma luz, né, no que estava escuro. acende uma luz, mesmo que doa, gente. Dói, a gente vai tratando, tá tudo bem. Também não podemos ser tão frágil. A gente não fala da antifragilidade, que é aquela resiliência que você volta melhor e mais forte, mais corajoso. A gente tem que ouvir as críticas também, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, assim, eu acho que a gente às vezes se fecha pro feedback muito com medo do que vai ouvir, sabe, Fê? Mas isso não ajuda a gente em nada. Porque É, a gente até fala muito em marca pessoal, networking, faz parte do nosso repertório de trabalho, né? Da nossa fala. Mas assim, tem gente que fala assim, ah, mas eu não quero cuidar da minha marca, ai, não gosto desse negócio de marketing, não, ah, esse negócio de espuma. Não, gente, é o seguinte, a marca pessoal é aquilo que falam de você quando você não tá. Então a Fernanda conhece uma pessoa que trabalhou numa empresa que eu trabalhei e fala, nossa, aquele que você trabalhou com a Elô, poxa, eu faço mentoria junto com ela. E fala, ih, a Elô, não ferrou. Ou fala, nossa, não, a Elô é massa, a Elô é super competente, puta, menina, nota 10. Gente, é a marca, a gente tem que cuidar. E como é que a gente cuida disso? Tendo clareza da percepção que os outros têm em relação a nós. Não adianta a gente achar que a gente é maravilhoso se ninguém mais acha isso. Então a gente tem que ter muita humildade nesses momentos, mas é importante e vai te fazer crescer em todos os sentidos, não só na carreira, né? Na vida também. é verdade. Então é muita autoobservação também, né, Elô? Muita, muita, Muita muita. autoobservação. E E aí eu tava até uma coisa que eu acho engraçada, assim, porque às vezes as pessoas vêm e falam assim, ai, mas como é que eu começo esse negócio, né? É tão difícil. Gente, começa pelo que você tem. É o que a Fernanda falou. Feedback a gente tem a todo momento. Então vai anotando. Me falaram isso. Uau, soltaram uma brincadeira falando aquilo. Brincadeira sempre tem um fundo de verdade, né? Então, tô me sentindo assim. Poxa, as pessoas, né, brincam de um jeito que eu não tô gostando. Tudo bem.
Então, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer autoobservação, eu posso pedir feedback, classificar os feedbacks, enfim, né? Ver aquilo que me serve e como é que isso me serve. Eu posso usar instrumentos científicos, validados cientificamente, como perfil comportamental, que é uma ferramenta que está disponível, né? A Fê é uma das pessoas que aplicam, várias pessoas aplicam, mas assim, poxa, está disponível para você entender como é que você funciona, por que que você funciona. Você pode olhar para questões como suas sombras, suas limitações, seus sabotadores. Também tem ferramenta, tem livro, tem gente que faz muito bem. Você pode olhar para questões mais esotéricas. Eu e a Fê, né, a gente até é mais assim, né, trabalhado no bruxinho, assim. Então, você pode fazer de vários jeitos, você pode fazer através de jogos, você pode fazer através da sua mapa astral, você pode fazer através da autoobservação nas fases da lua. Você pode, gente, forma de se autoconhecer não tem limite. Então, qualquer coisa que te chame a atenção e que possa trazer um pouquinho sobre você, já tá valendo. Né, Fê? Eu vou compartilhar aqui porque quando eu fiz a última transição de carreira, eu fiz uma leitura de mapa astral para ver se cabia, né? Se cabia dentro disso, se fazia sentido ou não. Então foi muito bacana fazer esse mapa astral, ler esse mapa astral, entender, interpretar, ver o que fazia sentido, o que eu trazia nas minhas características que combinariam com essa área que eu sonhava em trabalhar, né? Então, assim, foi muito bacana. E é uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas têm muito julgamento, né? Muito julgamento. Então, assim, como tudo na vida, gente, mesmo essas pesquisas científicas, ferramentas validadas com 98,99% da população, ok, mas sempre tem uma parte da população que não se identifica com o instrumento. Tá tudo bem. Então, para tudo, a gente precisa ter uma postura muito aberta, uma postura de aprendiz, uma postura de curiosidade. Poxa, deixa eu conhecer isso, ver o que disso me serve e o que não me servir, gente, ok. Foi legal conhecer. Então, assim, não se prendam nessas coisas, nesses julgamentos, nesses rótulos, né? Nas verdades absolutas. Como tudo na vida, a gente tem que olhar com curiosidade, com abertura, falar, isso me serve, que nem a Fê. Poxa, bacana foi essa questão do mapa astral. Ah, eu não me conecto com astrologia. Maravilha, gente. Conecte-se com outra coisa. Ah, eu quero só uma ferramenta científica. Você vai receber e eu te garanto que não é 100% do que está escrito ali que você vai se reconhecer. Então, faça o seu caminho, mas assim, não se prenda, né? Não se reprima do ponto de vista do autoconhecimento, se abra, ouça diferentes formas de ver a vida e quem sabe você não Diferentes descobre mais ferramentas, sobre né? você. Claro, com Diferentes certeza. ferramentas. A gente falou mais cedo, gente, sobre neuroplasticidade, né? Sim. A gente tem uma substância química que envolve o nosso neurônio, que se chama mielina. E aí, isso é uma descoberta recente, de poucos anos para cá. Antigamente, a gente achava que os nossos neurônios, eles não se renovavam. Só que se descobriu que sim, que a gente renova os neurônios. Isso significa o seguinte, que a gente pode aprender sim em qualquer momento da nossa vida. E como que você aumenta aí o poder da sua mielina? É através do estudo e da prática, de você colocar em ação aquilo que você estuda. Cada vez que você pratica, e aí a gente fala que a prática traz a perfeição, sim, você se aperfeiçoa fazendo, praticando, né? Trazendo para ação. A gente só vai transformar um conhecimento em habilidade quando a gente bota a ação no meio. Uhum. E aí a gente estava falando sobre neuroplasticidade e esse mito. É mito ou verdade que jovens aprendem mais do que os mais velhos? Bom, eu não gosto de verdades absolutas, então para mim, só por ser absoluta já não é verdade. O que eu acho assim, né? A gente fala muito sobre as gerações e não, que a geração Y chegou e quis liberdade. Eu sou da geração X, né? E eu posso dizer que eu sempre quis liberdade no meu trabalho. O que acontece é que tem geração que fala mais. Aí vem a geração Z que quer um mundo mais conectado, que se olha mais para os valores. E tá tudo bem. Na verdade, tudo é fruto daquilo que a gente vem vivendo, experienciando. Então, assim, eu conheço pessoas de 20, 30 anos, Fê, que são super antigas. Não tem a ver com a idade, tem a ver com a nossa postura diante da vida. Eu tenho uma irmã que tem 63 anos, 64 anos,
que se aposentou recentemente e ela se reinventou de um jeito que ela tá mega tecnológica. Ela participa de não sei quantos grupos de 60 a mais. Ela está escrevendo um livro. Ela é uma referência no tratamento como avó. Ela tem netos que moram em outros países e ela está sempre presente. Então, ela é uma mulher maravilhosa que se reinventou depois dos 60, né? Então, assim, falar que as pessoas mais velhas não aprendem, depende, porque tem gente rabugenta com 20 anos, que já é fechado para a vida, que já não se abre para conhecer coisa nova. Então, óbvio, quem nasceu numa geração, eu tenho duas filhas, né? Uma de 20 e uma de 22 anos. Óbvio, elas nasceram já com o celular na mão, praticamente. Muito mais facilidade do que talvez pessoas como nós, ou mais velhas do que nós. Mas isso não nos dá direito de se acomodar e falar assim, então, né? Nasci depois, não tenho o que fazer. Não. Você pode até não ter o que fazer, mas é uma escolha sua, porque você poderia fazer muitas coisas. Olha, há 20 anos, eu estava até lembrando disso agora há pouco. A minha mãe já falecida, mas a minha mãe, 20 anos atrás, ela tinha 75 anos, ela estava num curso de informática. Era na época que tinha um computador por casa, sabe? Já era o máximo de tudo, é ter um computador tubo, né? Em casa, minha mãe estava fazendo aula de informática para aprender a mexer no Word e escrever um caderno de receitas. Há 20 anos, ela tinha 75. Então, assim, tem a ver com a idade? Não tem a ver com a idade. Tem a ver com o seu espírito, né? Se seu espírito for, né, não quero aprender mais. E a gente falou também, uma das competências do futuro, que já é do presente, é flexibilidade cognitiva. O que que é isso? É você ter abertura para aprender, reaprender e, mais importante do que tudo isso, é desaprender. Porque tem coisas que a gente aprendeu que não servem mais. E a gente precisa se reconectar com tudo isso. Não é porque serviu numa época que serve até hoje, né? Então, essa capacidade de abrir mão de algumas coisas também é uma habilidade muito importante para o nosso presente. Muito, muito importante. Elô, e a gente também, né? A gente talvez, esses jovens de hoje, e eu já falo isso, que a gente não vai ter a mesma profissão para o resto da vida. Não, com certeza. A Eu já gente fiz várias transições. tem um estudo que fala que a gente vai ter ao longo da vida de 4 a 5 carreiras diferentes. Eu trabalhei uma época, Fê, com orientação vocacional, na época que a minha filha mais velha estava entrando no vestibular, tem uns 6 anos isso. E eu me lembro que a primeira coisa que eu falava para eles no momento do coaching de orientação vocacional, eu falava o seguinte: você só vai escolher o próximo curso que você vai fazer. Isso não significa que é a sua carreira, que é nisso que você vai fazer a vida inteira, não. Então, pega um curso que você tem afinidade, matérias que façam sentido para você, que você tenha habilidade, que você gostaria de falar mais sobre isso. Mas não é uma carreira para a vida inteira. Não existe isso. A gente muda. Eu já fiz tanta coisa na minha vida, gente. Se eu parar aqui para sentar, precisava fazer uma lista, mas eu já, nossa, muitas coisas. Já tive loja online de scrapbook, já fiz sabonete artesanal para vender, trabalho com aromaterapia, eventualmente, porque eu amo aromaterapia. Faço jogos, tiro tarô. Sou executiva de recursos humanos, faço consultoria. Uma carreira? Não cabe. Não Não cabe cabe. nisso tudo. A gente vai viver muito, né? E quais Com certeza. as melhores práticas e ferramentas que você considera que sejam as melhores para você desenvolver competência? Olha, competência, Fê, não tem jeito. É comportamento observado. Então, assim, eu acho que você, quando sabe o comportamento que você tem que desenvolver, você tem consciência, você tem que ter clareza sobre qual é esse comportamento. Então, quem já fez coaching na vida sabe que a gente usa um termo muitas vezes que chama palavra grávida. Então, vamos supor, a gente precisa trabalhar aqui iniciativa, que é uma competência do futuro do presente. Iniciativa, tá bom. O que é iniciativa? Primeiro passo é ter clareza do que é que eu tenho que desenvolver. O que é que eu preciso desenvolver na minha vida? Tá, iniciativa significa o quê? Ah, significa que eu vou não esperar que alguém me peça, que quando eu perceber que tem alguma coisa acontecendo, eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar uma ação. Então, eu tenho que descrever os comportamentos que eu quero começar a demonstrar, para começar a demonstrar de uma forma clara e intencional em diferentes situações, pedir feedback para as pessoas, porque às vezes também a gente quer mudar alguma coisa e a gente acaba sendo muito, tipo, né, mete os pés pelas mãos. Então, a gente quer ter iniciativa. Aí você sai o quê? Atropelando as pessoas, gente. Péssimo, né? Você vai ter iniciativa, mas você vai ser um atropelador de ideias e pessoas e tudo mais. Então, a gente também tem que calibrar um pouquinho o nosso comportamento. Então, defina a competência que você quer trabalhar, estabeleça os comportamentos observáveis que você vai ser,
que você vai desenvolver e autoobservação e feedback. Para mim, esse é o caminho mais certo para a gente fazer qualquer desenvolvimento. E, de novo, prioriza. Porque se a gente for olhar a competência do futuro, provavelmente a gente vai querer desenvolver todas. E todas não vai dar. Se você quiser desenvolver competência, eu, pela minha experiência, te diria que é uma ideal, é uma por vez. Mas se tiver muito sofrido, vai, põe duas ali, uma técnica e uma comportamental. Desenvolveu? Próximo desafio. Eu sou do tipo que gosta de fazer curso e ler livro, né? E Ah, gosto você é uma de fazer aprendedora profissional. Você sabe que não pode, né? Assim, é legal, mas você tem que ter o tempo de colocar aquilo em de, prática. E eu tô falando isso, Fê, com muita humildade, porque eu sou assim. Eu, não sei se você é exatamente assim, mas eu sou uma compulsiva aprendedora. Eu amo aprender, amo conhecer. E eu, como eu tenho muitos interesses, você imagina, né? Aqui vai de tarô, a óleo essencial, a física quântica, psicologia positiva, neurociência, não tem fim. Então, agora o que eu tenho feito, e aí talvez se tiver mais alguém nessa posição, podemos convidar, eu faço o seguinte: por exemplo, eu leio um livro, eu não começo a ler outro livro enquanto eu não fizer nada com aquele conhecimento. Então, aquilo tem que virar uma live, tem que virar um vídeo no YouTube, tem que virar um curso, tem que virar um post, ele tem que ser útil para alguma coisa. Por quê? Porque quando a gente olha a pirâmide de aprendizagem, ler é o primeiro nível. Você pega 5% daquele conhecimento só. Daí você lê, você ouve, você não sei, até você praticar. E quando você ensina, é quando você chega nos 95% de aprendizagem. Por quê? Para você ensinar alguém, você precisa conhecer muito, gente. Você não pode estar numa live dessa sem nunca ter ouvido falar em competência, leu, né, jogou no Google o que é competência e vem aqui, senta e fala. Por quê? Vão te checar, claro. Então, assim, a melhor forma de você aprender é você ensinar. E para isso comportamento vale também, né? Você tem que ser foi, uma referência no que você está falando. Pois é. E o que me ajudou muito foi estar mais presente nas redes sociais, porque eu passei a escrever artigos, a escrever publicações, É posts, a isso aí. falar sobre esses assuntos, né? Você está E aí você, compartilhando conhecimento. pois é, e aí você consolida aquilo que você estuda. É A gente, ó, exatamente isso. vou abrir aqui os comentários para o pessoal. Ai, a gente já está quase no fim. Meu Triste. Deus! É, então, Triste. gente, vou ativar os comentários aqui. Voltem, voltem. Perguntas, dúvidas, por Pois é. favor. Como se desenvolve uma competência? Então, Ellen, a gente falou sobre isso, né? Primeiro, identificar a competência que eu vou desenvolver. Qual o melhor método de aprendizado para mim? É curso? É palestra? É conversar com alguém que trabalhe nessa área que tem essa competência? É um livro que eu vá ler? É um mentor que eu vá buscar nessa área? Algum colega de trabalho, né? São vários os tipos de aprendizado e cada pessoa, eu acredito que vai se identificar com um tipo de aprendizado diferente. O que você acha, Elô? Sim. Eu acho que isso vai o fundamental, gente, de novo, é acesso ao conhecimento e colocar em prática. Não adianta a gente, né, ler um livro de como é que a gente desenvolve os músculos, né? Como ficar com o corpo sarado. Aí você lê lá, ah, faz isso, faz aquilo. Filho, se não começar a mudar a alimentação, exercício físico, aqui, não vai rolar. A Cris, é Cris, querida, também sou viciada em aprender. Então, Cris, maravilhoso, aprender é incrível e lifelong learning é uma competência para todos sempre. A gente vai ter que aprender sempre. Porém, a gente tem que colocar em prática. Não pode cair na armadilha do conhecimento. Pois há um tempo atrás eu li, tô até com esse livro aqui da Carol, que eu amo, Ah, o mindset é maravilhoso. Muito que bom. fala sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? Pessoas com mindset de crescimento, elas gostam de aprender, elas são É, curiosas, elas perguntam, elas querem aprender coisas diferentes, né? é. E o meu marido sempre fala, ai, Fernanda, sempre vai faltar um curso, um livro para você. Eu falo, sempre, porque sempre eu tô vendo coisa nova, gente. É maravilhoso, e tá tudo bem. A questão é essa, você precisa fazer alguma coisa com isso só, é o único ponto. Quando você falou da idade, né? A gente até tá com um bom exemplo aqui na live, que é a Vera, né? Que é uma colega nossa de mentoria, que também, 60 anos, Maravilhosa, super se Vera. reinventou. Incrível, faz tudo, redes sociais e tudo mais, tem nada a ver com a idade. Então, assim, o mindset não tem a ver com a idade, essa coisa de aprender, Fê. Tem a ver com esse mindset fixo ou de crescimento.
Então, se você acha que você já sabe tudo, ou que você não pode mudar, ou que você nunca vai ser bom em alguma coisa, você tem um mindset fixo de 10 a 90 anos, você não vai mudar. Se você tem um mindset de crescimento, a vida vai ser boa para você. Então, e nessas minhas andanças por aí, eu encontrei um livro, gente, do professor Cláudio Queiroz, que é o seguinte, depois eu vou até tirar uma foto, ó, e postar aqui, colocar no feed. As competências das pessoas. E o que que o Cláudio fez? O Cláudio separou cada competência, explicou o seguinte: o que que é aquela competência, qual o conhecimento da competência, qual a habilidade, qual a atitude. E aí ele indica até livros e filmes, né, para você desenvolver aquela competência. Então, por exemplo, o pessoal quer desenvolver a competência da liderança. Tem vários filmes sobre liderança incríveis, né? Um que eu gosto muito é o Coach Carter. Então, assim, Ela é um clássico, né, dos treinamentos de pois liderança. é, já me falaram em Gladiador, né? Já teve Não, tem cliente que falou, vários, vários. Gladiador marcou, me marcou. E aquele livro A Arte da Guerra, do Sun Imagina, Tzu. sim, não. Mas aí, Fê, eu acho que uma coisa importante é assim, legal. Os filmes, eles nos inspiram, ótimo. Mas saia do filme e fala assim, o que que eu vou aplicar que eu vi nesse filme, que eu li nesse livro a partir de amanhã? E se coloque em ação. Então, todos os livros, filmes, séries, documentários, TED Talks, tal, são ótimos para nos inspirar. Mas a gente precisa sair dali e falar assim, tá, e o que que eu vou fazer com isso agora? Porque senão as coisas não vão mudar, as competências não vão se desenvolver por osmose, né? Vi, Pois é. pronto, tô pronta. A Cif falou bem assim: como identificar as competências dos funcionários? Gente, primeiro é observação. Você que tem um liderado, você está com o seu liderado no dia a dia. Quando você passa uma tarefa para o seu liderado, você vê qual grau de facilidade ou dificuldade que o seu liderado tem com aquela tarefa. Se ele se comunica bem, se ele tem um bom relacionamento interpessoal. Por exemplo, se você trabalha numa multinacional que você precisa do inglês, você vai perceber se o inglês dele é bom ou se o inglês dele precisa de melhoria. Então, sempre vai ser. O primeiro ponto é a autoobservação. É assim que a gente faz a avaliação de desempenho, né? A gente traça metas e a gente verifica quais são as metas, né, que os funcionários cumpriram e se não cumpriram, por quê? O que que faltou ali? Mas O no dia a feio, acho que uma dia, coisa importante para essa pergunta que ela está fazendo é assim: é claro que a observação, você está presente, você não generalizar uma situação rotulando a pessoa, mas eu acho que tem um papel nosso como líder, né? Foi meu, foi da Fernanda e tudo mais, que a gente precisa garantir que as pessoas saibam como elas estão indo e o que elas estão fazendo muito bem e o que elas não estão fazendo bem. Então, é observar e seu papel como líder é dar feedback. Esse é pois é, e não é só o fundamental. feedback, isso não é só feedback, gente, na hora da avaliação de desempenho, não, Não, gente. pelo amor de Deus, você chega com uma lista lá, eu já vi isso acontecer, gente. Olha, em fevereiro, nós estamos aqui em outubro. Em fevereiro, nesta reunião, você falou tal coisa, você nem lembra mais da reunião. Qual que é a sua chance de mudar? Nenhuma. Então, assim, aconteceu alguma coisa positiva, reconhece na hora. Aconteceu alguma coisa que não é legal, conversa reservadamente, dá o feedback o quanto antes. Tem que ser quente, não dá para esperar esfriar e ficar marcando numa lista de rancor para chegar no final do ano e você despejar tudo no coitado do funcionário, né? Pois é, Mas é isso. e algumas Observação e feedback. pois é, em algumas empresas que eu trabalhei, a gente usava avaliação DISC, principalmente para a gente desenvolver a carreira do funcionário, para entender quais eram a grade de competências daquele funcionário, né? Então a gente usava muito a análise comportamental DISC para fazer isso. E também tem várias plataformas e tem outros tipos de avaliação também. Você já trabalhou com algum tipo de avaliação de desempenho nas empresas que você passou para fazer planejamento de carreira, Elô? Sim, geralmente as empresas têm, né, um modelo de avaliação de desempenho que é conhecido de todo mundo, que tem uma régua única. Então, tem os comportamentos descritos. As empresas mais modernas, elas têm comportamentos por nível, né? Então, o que eu espero de um analista é diferente do que eu espero de um especialista, de um gestor, de um diretor, de um presidente. Então, em geral, elas têm uma régua de avaliação e muitas vezes a gente pede que coloquem fatos e dados para que isso seja monitorado. O que eu fiz na última empresa
foi pegar os valores da organização e transformar em comportamentos observáveis para que as pessoas pudessem ser avaliadas à luz dos valores das organizações, da organização. Que máximo, né? O que é A muito gente legal. falou sobre isso, né? Sobre o papel de valores. Eu não sei se a live vai cair, gente. Tá no final. A live gravada. E tendo dúvida, pode mandar direct pra gente, para mim ou para Elô, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Desenvolvimento de competência é no dia a dia. Novas competências serão demandadas, dependendo dos desafios nossos. A gente, enquanto empreendedora, tem que estar aprendendo agora sobre Instagram, tem que estar aprendendo sobre edição de arte, edição de vídeo, várias coisas que não faziam parte do nosso dia a dia, mas agora elas fazem, né? Entendeu? E como escrever, né? A gente hoje escreve um artigo, mas quando a gente vai fazer um post, é um outro tipo de escrita, que a gente também teve que desenvolver, ou tem que desenvolver no nosso dia a dia. Agora tem que aprender a fazer rios, né, Elô? Nossa, já fizemos, né? Alguns, estamos aqui em desenvolvimento, gente. A gente não pode parar. A gente não pode parar. A gente não pode parar. Essa é a verdade. Então, eu fiz um vergonha alheia de rios, né? A Cris tá até rindo aí porque eu fiz, gente. Fiz e é isso. A gente aprende, vai aperfeiçoando. Uma hora vai ficar bom esse negócio, mas enfim. Vai. A intenção é ótima. A gente está sempre se aprimorando. Olha, queria muito agradecer a Elô, né, pela disponibilidade de tempo, que é um recurso super escasso que a gente tem, pela generosidade de compartilhar seu conhecimento. Muito obrigada, Elô. Agradecer a todos vocês que participaram dessa live. E a gente faz isso com muito carinho para vocês. Todos os assuntos que a gente está falando aqui é exatamente para ajudar vocês, porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito desafiador. E eu queria que a Elô só falasse um pouquinho da live dela de amanhã, que é maravilhosa, que é um assunto que eu adoro e eu aplico muito nos meus coachings. Muito obrigada, Fê. Bom, obrigada pelo convite, obrigada por todo mundo que está aqui e prestigiou a gente. Enfim, é muito legal a gente poder compartilhar, né, um assunto que a gente ama. Então, amanhã, gente, quem quiser, já está convidado, às 6h30 da tarde, eu vou fazer uma live sobre construindo um Vision Board. Vision Board é um quadro dos sonhos. Eu faço todo ano um planejamento anual daquilo que eu quero, minhas metas, meus objetivos, e eu construo um Vision Board que tem 3 pilares maravilhosos. Então, quem quiser amanhã construir o 2021 melhor, colocar seus projetos em sonhos e ter uma estrutura que faça com que eles aconteçam, é só aparecer no meu perfil às 6h30 da tarde. Não perca, vai ser bem legal. Muito bom. Lembrando que 95% do nosso poder reside no nosso inconsciente. E a visualização é uma das ferramentas para a gente acessar esse inconsciente. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Aliás, vou até para falar aqui na casa de Ferreira Espeto de Pau, ó, meu Vision Board fica aqui. Meu computador está aqui e meu Vision Board fica aqui. A todo momento eu estou fazendo as minhas metas, cumprindo meus objetivos e estou olhando para o que eu quero chegar, o que eu quero construir. Então, obrigada e amanhã, Fê, não perca, hein? Espero você lá. Não, estamos juntos. Gente, muito obrigada. Vou me despedindo de vocês. Um grande beijo, Elô. E a gente vai falar Obrigada um pouquinho mais nos Fê. feeds, tá? Sobre o desenvolvimento de competências e talentos. Um grande beijo, gente. Até mais.